Bom, gente, a grana tá curta, né? As férias estão chegando e você, de repente, está aí quebrando a cabeça porque férias sem viagem não combinam. Então, é hora de fazer a conta certa. Isso aí, planejamento. Essa é a dica de quem entende do assunto, tá sempre de mala pronta para não ficar no vermelho. Pensa num casal que tem rodinhas nos pés. Em 25 anos, a Beatriz e o Roberto não ficaram um ano sequer sem arrumar as malas. Na bagagem, lá se vão mais de 800 mil quilômetros rodados. Fomos para o sul, nordeste, já fomos para aqui por perto, para o exterior, né? Argentina, Estados Unidos. Ainda não fomos para a Europa. Próximo destino vai ser. A vontade de conhecer o mundo é dos dois. Por ele, iria mesmo mais de carro. Por ela, só de avião. Só que até aí tudo se ajeita, né? Como tem que dividir, então a gente agrada os dois. A gente vai um pouco de carro, um pouco de avião. O primeiro passo para uma boa viagem é o acordo. Exatamente. E além do acordo, para poder realizar o sonho de conhecer o mundo, o casal termina uma viagem e já pensa na outra. Economiza em tudo que pode, até nas moedinhas. Sempre que possível. Às vezes o cálculo, surge uma oportunidade e o cálculo fica um pouquinho para trás, né? Esses dias para trás surgiu uma oportunidade de uma viagem muito barata e aí nós aproveitamos e apertamos um pouquinho o cinto em algumas coisas e conseguimos fazer essa viagem, também foi bem gostoso. Mas a gente sempre assim, corta alguma coisa. Vamos fazer? Então, vamos ficar sem isso. Né? Por exemplo, pintura de casa, reforma de casa, troca de sofá. Isso aqui em casa já faz um bom tempo. Bem diferente da maioria dos brasileiros, que muitas vezes nem sabe o quanto vai poder gastar. A pessoa chega de última hora, então existem opções de parcelamento, posterior à viagem, isso tudo acontece, é comum, a gente sabe, né? Mas é muito legal quando você pode viajar com todas as despesas pagas, porque num imprevisto, quando há algum custo incidental, ou simplesmente você resolve comprar um passeio opcional a mais, ou você quer fazer uma extravagância numa noitada, enfim, você não está com o limite de cartão comprometido com a viagem, você já está com ela paga. E esse planejamento é super importante nesses tempos em que o dinheirinho anda curto para todo mundo. Hoje, viajar também é um investimento. Então, por exemplo, se um casal quiser passar uma semana no Nordeste com hotel e passagens inclusas, vai ter que desembolsar pelo menos R$2.000. Agora, se o destino for a América Latina, R$5.000. E Europa, ainda mais caro, R$8.000. Agora, qual que é a conta certa para a gente pagar tudo isso, hein? O grande benefício do planejamento é fazer com que as pessoas realmente gastem menos e, ao terminar a viagem, se recordem da viagem e não das prestações ou do que gastou na viagem, da fatura do cartão. Esse acho que é um grande termômetro. E se por acaso você fez as contas, apertou daqui e dali, não vai dar para pagar tudo antes e nem fugir da alta temporada, o certo mesmo é adiar os planos da viagem. Nessas horas, a gente utilizar-se do planejamento e buscar rotas alternativas. Então, de repente, não dá para fazer aquela viagem internacional, mudar o roteiro para um destino nacional, um destino mais próximo, mas tentar colocar a viagem dentro do orçamento. Porque se você não tem dinheiro, pode ser um indício de que essa viagem vai ser feita com crédito e pode piorar a sua situação na hora que você voltar da viagem. Nessa questão, a gente tem que lembrar também o que vai gastar na viagem. Não é só pagar o hotel, o aéreo, porque outras despesas existem quando a gente já está no lugar, né, do passeio. Então, quando a gente tem o planejamento, a ideia é justamente eu conseguir prever o máximo de coisas possíveis. Eu gosto de dizer que uma viagem internacional, às vezes as pessoas esquecem, mas o fator fundamental do ponto de vista financeiro é o câmbio, é o dólar, é o euro, é a outra moeda. Então, quando eu consigo fazer isso com antecedência, eu consigo me planejar, me organizar e, inclusive, incluir esses gastos que vai acontecer no local para ter o menor susto possível quando eu voltar desta viagem. A Beatriz e o Roberto souberam bem como fazer o dinheirinho que ganham decolar. Com planejamento e economia, o destino da próxima viagem já é certo. Europa que nos aguarde. O ano que vem. Vamos nos programar, já estamos nos programando já para essa viagem o ano que vem.
e fazer um tour pela Europa que nós não conhecemos.